Bom dia, pessoal. Estou começando mais uma videoaula aqui e a gente hoje vai dar continuidade aos conteúdos da aula passada, certo? Bom, na aula passada a gente falou sobre como calcular a massa molar de determinadas substâncias. Eu trouxe aqui uns exemplos para a gente dar uma revisão desse conteúdo e a gente vai dar continuidade logo em seguida, porque são conteúdos muito que tem muita relação entre si, então não dá pra gente simplesmente continuar sem dar uma pequena recapitulada, porque a gente precisa de um conceito para entender o outro, ok? Então, na aula passada a gente aprendeu como calcular o número de mol, né, a massa molar de uma substância. Na verdade, a massa molar, não o número de mol. O número de mol a gente vai ver já já. Então vamos lá. Vamos calcular a massa molar do H2O. O H2O a gente sabe que ele é representado assim, ó, H2O, né? Só que eu separei ele aqui para a gente poder calcular os valores aqui embaixo e ficar mais fácil da gente entender. Então vamos lá. Para a gente começar a calcular essa massa molar, a gente precisa primeiro pegar a massa de cada um desses átomos e depois a gente vai somar elas. Só que para isso a gente precisa usar a tabela periódica, certo? Na aula passada eu já tinha mostrado como é que a gente acha a massa molar, né? Aqui, ó, a gente consegue ver, por exemplo, aqui, ó, esse elemento, ou aqui no hidrogênio mesmo. Aqui tem um exemplo aqui, ó, a massa molar é esse númerozinho aqui do canto. Então, para cada átomo, no cantinho aqui, ó, tem a massa molar dele, certo? Para ficar mais fácil, eu não ter que ficar mexendo na câmera e tal, eu já peguei o número de mol, vou ver ali de uma colinha que eu tenho ali do lado, tá bom? Então, a massa do hidrogênio, a gente acabou de ver até o exemplo ali, é 1,01. E do oxigênio é 16,00, ok? Só que aqui no hidrogênio a gente tem 2 átomos de hidrogênio, então a gente precisa multiplicar isso por 2, ok? Então vamos lá, 1,01 vezes 2 dá 2,02 mais 16,00. Isso dá quanto? Dá 18,01, ok? 0,02, perdão. Né? Porque tem um 2 aqui, não 1. Pronto. Então dá 18,02. Na outra aula eu tinha dito que você pode colocar um U, ou você pode botar 18,02 G, que é gramas. No caso, essa grama é grama para cada mol dessa substância. Então a gente vai colocar aqui, ó, grama por mol, ou seja, para cada 1 mol você tem essa quantidade de gramas, certo? Então, é importante vocês lembrarem isso, é grama por mol, certo? Não é grama simplesmente. Eu tinha falado que era grama na outra aula porque eu não queria dar logo início a número de mol, que a gente precisa entender o que é o mol antes para fazer isso. Que eu já te expliquei, inclusive, o que é o mol. O mol ele é um conjunto de átomos ou de moléculas que tem uma determinada quantidade, certo? Essa quantidade, eu já até expliquei na aula passada, é um número enorme de moléculas, certo? Então, para a gente não precisar escrever um número muito grande, a gente reduz isso para mol, certo? Então, agora, vamos dizer que eu tenho aqui, ó, 36,04 gramas de água, certo? Ou seja, eu peguei um becker e enchi com água, certo? E quando eu pesei, deu esse valor. Quantos mols de água eu tenho nesse becker, vamos dizer assim? Então vamos lá, vamos calcular isso. Como é que a gente faz? Para calcular e descobrir quantos mols eu tenho, a fórmula é a seguinte, ó. N, que é o número de mol, quantos mols eu vou ter, é igual a massa, que é essa massa que ele deu aqui, ó, sobre
a massa molar, que é essa massa que a gente calculou, ok? Então, o que eu vou fazer? N é igual. Qual é a massa? Essa massa aqui é a massa que ele está dando. Então é 36,04 dividido. Qual é a massa molar? A massa que eu calculei. Então é 18,02. Ok? Agora a gente vai dividir fazer essa divisão aqui, certo? Quando a gente divide essa fórmula, eu vou colocar aqui a calculadora para vocês verem. Quando a gente divide 36,04 por 18,02, dá igual a 2. Então eu tenho aqui 2 mols. Ok? Ou seja, eu tenho esse número de mols, 2 mols. Se eu sei que cada mol tem uma quantidade específica de moléculas, então eu consigo saber quantas moléculas eu tenho dessa substância. Ou seja, eu consigo contar, como eu tinha falado no vídeo passado, o número de moléculas de uma substância determinada, certo? Que no caso aqui é 36,04 gramas, vai dar 2 mols. Como é que a gente pode fazer essa mesma conta, contar o número de moléculas, só que agora do HCl? Eu tenho 18,03 gramas de HCl. Como é que eu posso saber quantos mols eu tenho? Primeiro eu vou precisar calcular a massa molar. Então já deixei separado aqui, ó, HCl. Qual é a massa molar do H? Do H, a gente vai olhar lá na tabela, é 1,01, que é essa mesma aqui, ó. A gente olha no mesmo lugar. Mais do cloro é 35,45, ok? Quando você olha lá na tabela periódica, lá no cantinho do quadrinho lá, do cloro, do Cl, vai ter 35,45. Agora é só somar os dois. Quando a gente soma, dá quanto? Dá 36,46. Ok? Isso aqui é gramas por mol. Beleza? Pronto, agora a gente pode usar a mesma fórmula, número de mol igual a massa sobre a massa molar, para calcular quantos mols eu vou ter de HCl. Então vamos lá. N, que é o número de mol, igual a massa. Quanto é a massa? É essa daqui, ó, 18,03. Sobre qual é a massa molar? É que a gente calculou. 36,46. Ok? Pronto. Agora quando a gente faz a divisão, ó, 18,06,03 aqui, 3 vezes, que vezes é dividido por 36,46, né? 18,03 dividido por 36,46. Ok. Quando a gente faz essa divisão, dá esse valor, 0,49 e vários outros valores, outros números, né? Ó, quando vocês forem usar a calculadora, sempre usem 2 dígitos após o ponto, certo? É o que a gente precisa. Então dá 0,49, certo?
ou seja, quase meio mol. Então, pessoal, a gente sabe que a gente tem quase meio mol, né, 0,49 mols de HCl, de ácido clorídrico, aqui nessa massa. Ou seja, a gente sabe quantos átomos de ácido clorídrico a gente tem. Só se a gente fosse fazer, eu não vou fazer aqui porque dá um número muito grande, não tem sentido a gente fazer, mas eu saberia quantos átomos, quantas moléculas de ácido clorídrico eu teria, tanto nessa quantidade de HCl, quanto se eu fizer aqui com 2 mols nessa quantidade de água, ok? Então, para isso que a gente, para isso que serve essa fórmula e para isso que serve esses cálculos, para você conseguir saber exatamente o número de moléculas de cada substância. Assim você consegue calcular, eu até vou planejar uma prática nas próximas aulas, para a gente ver isso, a gente poder calcular quantas moléculas vão reagir de uma determinada substância com outra. Isso aí a gente vai ver mais para frente, tá bom? Vou planejar ainda e a gente pode ver isso numa próxima aula. Por hoje era isso, pessoal. Eu queria que vocês anotassem essa fórmula, que ela é importante, ok? Pratiquem se vocês quiserem, é bom que vocês pratiquem algumas outras substâncias, calcular massa molar, procurem na internet algumas substâncias ou no livro mesmo, que vocês vão achar. E vocês podem calcular essa massa molar. E aí, se vocês quiserem também, vocês podem colocar valores aleatórios aí de gramas e tentar calcular a massa molar. Aliás, calcular o número de mols deles. Lembrando que isso daqui vai ter umas questões na nossa atividade que é sobre exatamente isso. Então, é importante que vocês tenham em mãos essa fórmula e saibam utilizar ela, né? Para poder responder a atividade. Por hoje era isso. Bom dia para todos e até a próxima.